que é essa função éter? Ela faz parte das funções hidroxiladas, que são funções hidroxiladas, funções que apresentam o grupo hidroxila. Porém, o éter é um derivado, tá certo? Da hidroxila do álcool, tá? Então, quando que eu tenho um grupo, ou quando que eu tenho uma função orgânica do tipo éter? Quando eu tiver um heteroátomo, tá? Entre as cadeias de carbono. Então, um átomo de oxigênio entre carbonos, eu classifico como éter. Como fica a nomenclatura dessa substância? Você usa o oxigênio como a divisão do nome. Então, olha aqui, eu tenho um CH3 desse lado, um CH3 do outro lado. E o oxigênio no meio, um heteroátomo. Isso é um éter. Do lado que tiver a menor quantidade, ou o grupo menor, eu vou usar a quantidade de carbonos, o prefixo, met, et, prop e but. O lado que tiver a maior quantidade de carbonos, eu vou pôr o nome do hidrocarboneto. No caso dessa primeira molécula aqui, eu tenho metil, né, um CH3 de um lado e um CH3 do outro. Então, aqui, ó, tanto faz. Tem a mesma quantidade de carbono dos dois lados. Então, eu vou colocar met, porque tem um carbono. Eu vou usar a terminação oxi, então é um metoxi, metano, que seria o hidrocarboneto com um único carbono. Então, o nome disso, metoximetano. O de baixo aí já tem uma diferença. A cadeia maior está do lado de cá. Então, ela vai receber o nome do hidrocarboneto. Então, o nome, etoxipropano. Ok? O próximo, metoxibenzeno. É o nome do hidrocarboneto. É bem simples. Deu para compreender a nomenclatura de éter? Eu vou contar o carbono do que tiver a menor quantidade de carbonos, né? Claro, o lado que tiver a menor quantidade de carbonos, e o outro lado eu coloco o nome do hidrocarboneto. Por isso é importante eu saber dar nome para hidrocarboneto. Então, como é que o éter surge? Né? Da onde eu consigo obter éter? Eu consigo obter éter da reação orgânica entre dois grupos de álcool. Nós aprendemos que compostos orgânicos que apresentam hidroxila ligada a um carbono de ligação simples é álcool. Então, no lado, desse lado, etanol, do outro lado, etanol. A união desses dois etanóis, eu vou retirar uma molécula de água e aí eu vou formar o éter dietílico, tá certo? Ou um etox, etano e a liberação de uma molécula de água. Assim como o álcool, os éteres também pode ter nomenclatura semi-sistemática. Então, o nome oficial, etox-etano, ou eu vou colocar dimetil, usando a ramificação, éter, dietil, éter, aqui ó, etil, metil, éter, fenil, metil, éter. É a fórmula semi-sistemática. Tudo bem até aqui? Sim. Eu não acompanho o chat quando eu estou explicando aí. Se você quiser, você abre o seu microfone e tira a dúvida, tá, gente? Não dá para mim acompanhar. Bia, precisa saber as duas, tá? Porque você não sabe o que o vestibular vai pedir para você. Muito bem. O éter
não forma ligação de hidrogênio entre si. Por isso que o éter é volátil, tá? O éter é mais volátil. Porém, quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição entre o éter. Então, por exemplo, se eu olhar o etoximetano e o etanol, os dois têm a mesma massa molecular. Porém, o éter não forma ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição é bem baixo. O etanol, que forma ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição é mais forte. Ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que pode acontecer entre as moléculas, ok? Então, conforme eu aumento a quantidade de carbonos no meu éter, eu aumento o ponto de ebulição. Sim? Compreenderam, éter? Então, vamos relembrar. Quando eu tiver uma substância orgânica que apresenta uma hidroxila num carbono saturado, eu tenho um álcool. Eu tenho um álcool. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado, eu tenho um enol. Quando essa hidroxila estiver conectada a um anel aromático, eu tenho um fenol. E quando eu tiver um oxigênio entre carbonos, eu tenho um éter. Então, etanol, etenol, hidroxibenzeno e etoxietano. 4 novas funções. Então, hoje a gente conhece os hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio, os aletos, que apresentam clorofluorbromiodo, o álcool, que tem hidroxila ao carbono saturado, o enol, que tem hidroxila no carbono insaturado, o fenol, que tem hidroxila no aromático, e o éter, que tem um oxigênio entre carbonos. Ok? Aí eu deixei os exercícios 1, 2, 3 e 4 para vocês fazerem. Vocês fizeram? Responde aí para mim. Fizeram? Sim? Posso corrigir? Só do 1, né? Quem tá falando? Quem tá falando? Opa, desculpa, gente. Eu corrigi o 2, o 3 e o 4 da página 17? Responde aí para mim. Porque o primeiro eu sei que eu corrigi, mas os outros, tá. Então vamos lá. Ó, o 2. Por que a temperatura de ebulição do butanol é maior do que o propanol, se ambos pertencem à mesma função orgânica? Isso é simples. No butanol eu tenho 4 carbonos, no propanol eu tenho 3 carbonos. Quanto maior a minha cadeia carbônica, mais difícil a minha ebulição. Então, eles pertencem à mesma função orgânica, porém, a quantidade de carbonos é diferente e isso interfere no ponto de ebulição, tá? 3. Ele fala assim, que o etanol é uma substância que a 25 graus apresenta no estado líquido e não um gás ou um sólido. Baseados nessa composição e estrutura, explica esse comportamento. Por que o etanol ele é líquido e o metano, que tem a mesma quantidade de carbonos, é gasoso? Eu tenho que lembrar que o metanol faz ponte de hidrogênio, tá certo? Então, a interação é forte. Então, em condições ambientes
mesmo ele apresentando uma baixa massa molecular, a interação entre as suas moléculas são fortes. E aí ele apresenta no estado líquido a temperatura ambiente. Ok? Dúvidas? Continuando. É só para classificar. Então, esse primeiro aqui é um enol. Por quê? Porque a hidroxila está num carbono insaturado. Este daqui é um álcool, porque a hidroxila está aqui, mas o carbono que está ligado à hidroxila não tem dupla ligação. Álcool. Esse é um fenol aromático com H. Esse aqui é um álcool, porque isso aqui não é um anel benzênico, certo? E esse aqui, mesmo que tenha um anel benzênico, a hidroxila não está ligada no anel benzênico. Então é álcool também. E o último é enol, porque a hidroxila está ligada a uma dupla ligação. Tudo bem? Bem simples. Agora eu vou deixar um tempinho, 2 minutos, para vocês resolverem o exercício 5 da página 17. Exercício 5 da página 17. Não tem problema não. Você pegou a correção agora? Tá bom, então. Então, vamos lá. Cinco minutinhos. 12:05, aí eu começo a correção. Natan não tá na chamada? Só tem 17 alunos. Acredito plenamente. Terminaram? Podemos corrigir? Vamos lá?
Ok. Muito bem. Primeiro éter, metoximetano. Então, é um carbono, o oxigênio e o outro carbono. Completa as 4 ligações com o hidrogênio. Metoxipropano. CH3 de um lado, CH2, CH2, CH3 do outro. Etoxietano. CH3, CH2, CH2, CH3. Propoximetilpropano. O metil só pode estar aqui, ó. Tá? Se ele estiver aqui, esse carbono está fazendo 4 ligações, dá para ligar no oxigênio. Tudo bem? Etoxibenzeno. Alguma dúvida na correção deste exercício? Agora é a hora. Não? Facinho, não é? Pode falar. É o benzeno. Benzeno. Isso, anel benzênico. Isso mesmo. Aí você coloca o nome do benzeno. Por isso que ele é um etoxibenzeno. Com a dupla simples e dupla. Tá bom? De nada. E aí, galera? Podemos. Oi? Perfeito. Cadeia principal é um propano. 3 carbonos. Para ter metil no propano, o único lugar que dá para ter metil no propano é no meio. Você concorda? Se tiver aqui, ele vai fazer parte da cadeia principal. Ele não vai ser um metilpropano, ele vai ser um butano. Ok? Então, a única maneira de um propano ter uma ramificação de metil é no carbono do meio. Sim? Deu para entender? Se não, eu explico de novo. Deu? Ah, que ótimo. E aí, turminha? Podemos prosseguir? A gente vai deixar parolar a página 18, tá? Parolar, página 18. E a nossa aula é só semana que vem. Semana que vem nós só temos apenas uma aulinha, tá? Sexta-feira. Uma aula só. Semana que vem, uma única aula de química, tá? Na sexta-feira, a primeira aula. Vocês vão fazer o exercício da página 18. Vamos para a página 19 e a gente vai continuar as funções orgânicas. Mas agora nós vamos aprender as funções carboniladas, certo? Isso daí, essas funções carboniladas, são funções onde o carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio, tá certo? Então, funções carboniladas, o carbono faz uma ligação com o oxigênio, uma dupla ligação com o oxigênio. E nessa função, nós temos dois tipos, nessa classificação tem dois tipos de funções, os aldeídos e as cetonas. Então, vamos prestar atenção no que acontece com essas duas funções. Na função aldeído, você tem um carbono com dupla ligação com o oxigênio e na outra ponta, para fazer a quarta ligação, é um hidrogênio. Então, quando eu tiver na extremidade da molécula uma dupla ligação com o oxigênio e um hidrogênio, eu estou falando de aldeído.
Quando eu tiver o carbono com dupla ligação com oxigênio entre carbonos, eu estou falando de cetona. Então, a acetona que você utiliza para tirar esmalte pertence ao grupo funcional cetona. Então, a acetona tem um carbono com dupla O entre carbonos. Ok? Aldeído. O aldeído vai estar sempre na extremidade da cadeia carbônica. Ou na extremidade da direita, ou na extremidade da esquerda. Mas ele vai estar na extremidade. E aí, para colocar o nome dele, você vai trocar o O do hidrocarboneto por AL de aldeído. Ok? Então, quando você tem um animal que morreu e você quer conservar ele, você coloca esse animal no formol. Já ouviram falar em formol, certo? O povo que adora alisar cabelo, passa formol no cabelo, para ficar com o cabelo lisinho. Mas todo mundo sabe que o formol é tóxico. Por isso que tem gente que morre quando faz alisamento de cabelo. Por quê? Porque o cabeleireiro, que não é um químico, utiliza maior quantidade de formol e a pessoa acaba ficando intoxicada com o formol. A quantidade que pode pôr de formol para alisar um cabelo é de 3%. Só que 3% não plastifica o cabelo para ele ficar liso. Então o povo coloca mais. E aí as pessoas, algumas pessoas que são mais alérgicas acabam morrendo. Ou queima o couro cabeludo, já fizeram, ou conheceram alguém que fez alisamento e começa a sair um monte de casquinha do cabelo, umas casquinhas brancas, porque o couro cabeludo foi queimado com o formol, porque aquele cabeleireiro usou uma quantidade muito alta de formol. Então, a saída hoje em dia dos cabeleireiros é retirar o formol e usar um outro composto que bloqueia a cadeia carbônica das cisteínas responsáveis pelo cacho capilar, que a gente vai ver isso quando estudar bioquímica, tá? Então, uma aplicaçãozinha aí do formol, que é um aldeído. Qual é a molécula do formol? A molécula do formol tem um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. O nome dele oficial é metanal. Então, metanal é o formol. Tem o etanal, 2 carbonos. E sabe que momento que a gente tem etanal na nossa vida? Quando a gente toma muito, 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 muito álcool. Álcool é etanol, CH3CH2OH. Meu corpo não consegue oxidar esse etanol. E aí esse etanol não vira ácido etanóico, que não é tóxico, e para em etanal, que é tóxico para o meu corpo. E aí, então, eu tenho a enxaqueca, a ressaca e tudo mais, porque meu corpo está intoxicado, tá? Intoxicado por etanol. E o propanal, 3 carbonos e al no final, porque eu tenho na extremidade o C-O-OH. Tudo bem até aqui? É muito simples a nomenclatura de aldeído, se você já compreendeu como coloca o nome no hidrocarboneto. Quando eu tiver um benzeno, e aí isso aqui é um aldeído, tá certo? A nomenclatura foge à regra, e o nome disso é benzaldeído. Benzaldeído, ok? Eu não vou colocar benzanol, é benzaldeído, é o único que muda, é uma exceção a essa regra, tá? Como é que fica
a nomenclatura quando eu tenho ramificação. Prioridade, o grupo funcional. Então, sempre meu primeiro carbono é o carbono onde tem o aldeído. Então, aqui, ó. Esse é o meu primeiro carbono. Então, 1, 2. 2-metil-butanal. Meu primeiro carbono. 1, 2, 3. 4-etil, 3, 5-dimetil-hexanal. Tudo bem? Muito simples. E aí, a gente vai ver que o aldeído, os mais simples, consegue até solubilizar em água porque vai formar a ligação de hidrogênio. Por exemplo, o etanol, né? Vai fazer interação com água. Mas conforme eu vou aumentando a cadeia carbônica, meu ponto de ebulição vai aumentando também. E aí eu vou tendo que aumentar minha temperatura para fazer a mudança de estado do meu aldeído. Tudo bem até aqui? Lembrando que o metanol, ele é ele é um gás, né? E aí, por isso que quando você faz o alisamento, quando você abre um frasco que tem formol, rapidamente você sente o cheiro, porque ele vai evaporar, tá? Agora nós vamos analisar as cetonas, que é carbono com dupla O entre carbono. Então, o carbono é sempre secundário numa cetona, tá? Então, a menor cetona que existe é a propanona. Então, você nunca vai ter etanona. Por quê? Porque o meu carbono tem que ser secundário. Então, a propanona é a menor cetona. E a propanona é a acetona que você retira esmalte. É um líquido volátil, certo? Então, ele evapora rápido e a gente também sente o cheiro rápido também da acetona, tá? Aqui, ó, hexanona. A terminação é ona. Você só diz para mim onde está a acetona. Se no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Nunca no primeiro. Porque se tiver no primeiro, não é acetona, é aldeído. Ok? Quando tiver a molécula do tipo ramificada, eu conto com a numeração menor do grupo funcional. 3-metil, hexa 2-ona. Quando tiver dois OHs, pentano 2,3-diona. Eu digo aonde está meu dupla O. Nas cadeias fechadas, ciclo butanono. Eu tiro o O do hidrocarboneto e coloco a palavra ona. Muito simples também. Então, aldeído, eles estão na extremidade. Cetona está entre carbonos. Também tem o nome, a nomenclatura semissistemática, certo? Então, dou uma olhadinha aqui, ó. Aqui está o grupo funcional. O que eu tenho do lado de cá? Metil. E do outro lado? Metil também. Dimetil, cetona. O que eu tenho desse lado? Etil. E do outro? Metil. Então, etil, metil, cetona, porque segue a ordem alfabética. Propil e etil. Então, metil, propil, cetona. Tranquilo? Fácil? Sim? Muito bem. Vamos lá. Já vocês devem conhecer alguém que faz regime. E quando a pessoa está fazendo regime, ela tem um hálito meio forte, assim. Mas não é um hálito, é um hálito com cheiro cetônico. A gente fala que é corpos cetônicos, tá? São essas moléculas que são liberadas. Então, que essas moléculas do metabolismo de gordura do nosso corpo, porque a hora que eu não me alimento,
Eu vou queimar gordura, ok? Para conseguir energia. E aí eu libero esses gases que têm cheiro forte, certo? Esses gases são eliminados pelo pulmão e a gente chama esses gases de corpos cetônicos. Então, quem convive com diabético consegue avisar o diabético, falar, sua diabetes está descontrolada porque seu hálito está com cheiro cetônico. Por quê? Porque eles têm essa dificuldade, né, do processamento do açúcar, tá? Quais são as propriedades físicas da cetona? Bom, conforme a gente aumenta a cadeia carbônica, vai dificultando ao ponto de ebulição. E entre um aldeído, uma cetona e o álcool é que tem maior ponto de ebulição e o etanol e o aldeído é que tem menor ponto de ebulição, tá? E o intermediário disso são as cetonas. Entre as cetonas, é aquele lance, maior cadeia carbônica, maior ponto de ebulição. As cetonas são usadas como solventes orgânicos, tá? Por isso que eu não consigo tirar esmalte com água. Eu só consigo remover esmalte com cetona. Então, só para a gente treinar um pouquinho o que a gente aprendeu, página 23, exercício 1. Vamos fazer a nomenclatura desses compostos.